Fala galera, beleza? Léo aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como utilizar o VBA para escrever, atualizar e deletar itens de uma lista do SharePoint. Em outro vídeo, em que eu falo sobre como resolver problemas de delegação, eu demonstrei rapidamente como você pode interagir com uma lista do SharePoint através do VBA. Também tem um outro vídeo que eu mostro como você pode atualizar listas do SharePoint utilizando o Power Automate, pegando dados do Excel e transformando esses dados em itens lá da lista do SharePoint. Qual que é a melhor forma? A melhor forma é a que funciona para você. Dependendo da situação, pode ser mais vantajoso utilizar o Power Automate, ou dependendo da situação, pode ser mais conveniente você fazer esse processo dentro do próprio Excel. Então fica até o fim desse vídeo que eu vou mostrar o passo a passo de como você pode configurar essa macro. Mas antes, galera, eu queria pedir para você dar uma força pro canal, se inscrevendo, deixando um like. Todo o conteúdo que a gente faz aqui exige bastante dedicação, não é rápido de fazer. Então essa é uma forma de você ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, trazendo conteúdo de qualidade e gratuito. Ok, agora bora pro vídeo. Galera, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma tabela dentro do Excel, porque isso vai facilitar na hora de você manipular o código, a gente vai ver mais para frente. Então, eu já deixei preparada uma aqui, mas se você não sabe como criar uma tabela no Excel, vou dar um exemplo aqui bem rápido, tá? Eu vou preencher esse intervalo aqui tudo com A, e para transformar isso aqui numa tabela, você simplesmente vai inserir e tabela, tá? Se você já tiver cabeçalho, você põe minha tabela tem cabeçalho, a minha não tem, eu vou dar um OK. E aí ele já gera uma tabela para você. Tá? Com essa tabela aqui, você dá um nome para ela, é importante que você dê um nome também. Então vou chamar ela de TBL exemplo, só para mostrar para vocês. E pronto, eu criei minha tabela. Como eu já tinha uma pronta aqui, eu vou utilizar a pronta, tá? Vou deletar essa aqui. E a gente vai pegar essa aqui que eu já tinha, que é uma tabela de vendedor e total de vendas. Então o nosso passo agora é exportar essa tabela para a lista do SharePoint. Se você já tiver uma lista lá no SharePoint, você pode pular essa etapa. Eu vou aqui selecionar qualquer intervalo da minha tabela, vou em design da tabela, essa aqui ela está chamando de lista vendas 2, eu vou chamar ela de lista exemplo VBA, aqui só o nome da tabela. E aí vamos lá, eu vou em design da tabela, exportar tabela para a lista SharePoint, ele vai pedir o endereço do nosso SharePoint, é simplesmente você abrir aqui, pode ir na sua página inicial, você vai pegar até esse pedaço aqui, onde tem o nome do seu SharePoint. Então eu vou voltar lá, vou dar um Ctrl V aqui, e aí aqui a gente tem que dar um nome, tá, para essa lista, vou chamar essa lista de exemplo lista VBA, e vou dar um concluir. E aí o Excel exporta esses dados para o SharePoint, tá? Se eu abrir aqui, a nossa lista com os dados está aqui. Legal, agora o próximo passo é a gente habilitar a guia de desenvolvedor do VBA. Se você já está com ela habilitada, você pode pular já para a próxima etapa. Tá? Mas para fazer isso, a gente vai aqui em arquivo, vamos em opções, vamos em personalizar faixa de opções, e aí a gente vai aqui ó, e vai ticar desenvolvedor. Eu vou dar um OK. E a gente vai ver que tem uma guia de desenvolvedor aqui agora. Tá? Aí você já consegue acessar a interface do Visual Basic. Dá um clique aqui e você já consegue acessar a interface do Visual Basic. Bom galera, a sua interface deve ter aparecido toda em branco, a minha já está com código aqui porque eu já tinha deixado preparado, mas antes da gente falar do código e começar a parametrizar as coisas aí, a gente tem que habilitar uma biblioteca específica que vai fazer com que o VBA consiga ler o que está aqui. Então se eu viesse aqui, só para vocês entenderem, ideia é um compilar, né? O compilar ele vai ler tudo, ver se tem algum erro, ele vai acusar aqui que tem um erro de compilação, tá? Isso acontece porque a gente não ativou essa biblioteca, tá? Então para ativar essa biblioteca, a gente vai aqui em ferramentas, vamos em referências, e aí você pode digitar um M aí, porque o nome da nossa biblioteca é Microsoft ActiveX Data Objects 6.1. Então vou clicar aqui, ativei, tem um tiquezinho, e agora vou dar um OK. Se eu vier aqui de novo no compilar, pode ver que ele não vai dar erro nenhum. Legal, o nosso próximo passo agora é inserir um módulo, tá?
Como eu já tinha preparado esse arquivo aqui, eu já tenho um módulo aqui, tá? O seu arquivo, a hora que você fez isso aqui, ele deve ter aparecido sem nenhum módulo. Para você inserir um módulo, você simplesmente vai aqui em inserir e coloca um módulo. Ele vai aparecer um módulo aqui nessa pastinha de módulos. E ele vai estar tudo em branco. Agora que você tem um módulo, pessoal, o passo seguinte é a gente pegar o código e colar ele aqui, tá? Você não precisa escrever todo esse código que está aqui, você não precisa entender de VBA, é só seguir os passos que eu estou mostrando aqui. Eu vou deixar esse código disponível lá na postagem do blog, então você vai lá, vou deixar o link embaixo aqui do vídeo, você vai lá, copia e cola, tá? Como eu já tenho aqui, ó, no módulo 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo que está aqui, com Ctrl T, e eu vou nesse módulo 2, eu vou dar um Ctrl V, só para você entender o procedimento que você vai ter que fazer. O passo seguinte agora é a gente parametrizar as informações que a gente tem aqui. E aqui, turma, a gente tem 3 códigos diferentes, tá? Vamos passar um por um aqui. A gente tem um select, que ele vai trazer todas as informações da lista SharePoint. A gente tem um delete, que vai apagar as listas SharePoint. E a gente tem o insert, que vai criar novos registros. Vamos ver agora quais são as 3 coisas que você precisa parametrizar aqui nesse código para que ele funcione corretamente. Lembrando que você não precisa saber nada de VBA, você não precisa saber nada de SQL, nem de qualquer outra linguagem. É só seguir as etapas que a gente está fazendo aqui, que é sucesso. Então, a primeira coisa que a gente tem que mudar é essa linha aqui. Essa linha, basicamente, ela está armazenando aí qual que é o comando que o código vai executar nessa interação de dados. Tá? Então, o comando que está executando aqui é deletar tudo da nossa lista. E aí, o que a gente tem que mudar aqui é o nome da nossa lista. Lembra que eu criei uma lista no começo desse vídeo? A gente vai pegar o nome dela e substituir por esse nome aqui, que é de outro uso que eu estava fazendo. Então, vou voltar aqui no SharePoint, o nome da minha lista é esse, exemplo lista VBA, vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar ao nosso Excel e vou colar aqui. Legal, fizemos a nossa primeira parametrização. Agora a gente tem outras para fazer. Aqui a gente tem que parametrizar o nosso site, tá? Então, database aqui igual, e veja que ele tem um site aqui, ó. Se eu não me engano, já está com o site correto. Eu vou voltar aqui e ver, tá? Mas no seu caso é só você olhar aqui na URL do seu site e pegar até esse pedaço aqui, que é o nome do seu site. Então dá um Ctrl C aqui, volta lá o nosso código e dá um Ctrl V aqui. E a última coisa que a gente tem que parametrizar aqui é a lista, né? Que além do nome, aqui no nosso código ele também precisa do ID da lista. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês como pegar o ID, que é esse pedaço aqui, ó. Então, eu estou aqui na lista que a gente criou no SharePoint, e para descobrir esse ID, a gente vai aqui, ó, configurações, e aí a gente vai em configurações da lista, e veja que na URL, a última coisa que tem aqui, ó, é list, e aí tem um igual, e aí tem um código aqui, ó. Você vai copiar esse código, e você vai voltar aqui para o nosso VBA. Deixa essa coisinha aqui embaixo. Você vai voltar para o VBA e vai substituir aqui. Tá. Só que veja que tem duas coisas aí que a gente precisa apagar. Eu até deixei no comentário aqui embaixo para você se lembrar na hora que você estiver fazendo código. Você tem que mudar esse porcento, porcentagem 7B para abertura da chave e o porcentagem 7D para a chave fechando, tá? Como a gente já tem a chave aqui, eu vou só simplesmente apagar aqui, ó. Então, vou apagar o porcentagem 7B aqui e o porcentagem 7D aqui. E se eu vier aqui e dar um play, ele vai ter que rodar agora esse código com as parametrizações que eu estou fazendo, tá? Lembra que você tem que estar com o editor aqui, ó, dentro desse código. Então, eu vou só dar um play aqui, você pode dar um F5 também. Vamos ver se vai dar um erro. Aparentemente não deu nenhum erro, ele deu o ícone de carregar. Vou voltar aqui na nossa lista e vou dar um F5 aqui. Pronto, a gente conseguiu, parametrizamos lá e conseguimos deletar todos os itens aqui da nossa lista de SharePoint. Agora a gente vai fazer o processo inverso, a gente vai inserir itens nessa lista. Galera, para fazer o insert, eu deixei grifado aqui as linhas onde a gente tem que fazer as parametrizações. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar o nome da tabela que a gente criou aqui no Excel
porque essa linha aqui vai contar quantos registros tem na nossa tabela, tá? Então, vou escrever aqui, ó, colocar o nome que demos para a tabela no Excel para contar os registros, tá? Então, como a gente faz para pegar o nome dessa tabela, vamos voltar lá no Excel, seleciona aí sua tabela, vai em Design de tabela e o nome da sua tabela está aqui, ó, lista underline vendas exemplo VBA. Vamos voltar lá e aí você vai colar aqui, ó, vou desgrifar onde eu deixei escrito o nome da sua tabela. Você vem aqui e dá um Ctrl V. A próxima etapa é a gente mudar a linha de comando que nem a gente fez lá no delete. Então a gente vai aqui nessa linha, no MySQL, e vai mudar simplesmente aqui onde está o nome da sua lista. Você vai pegar aqui o nome da sua lista, a minha chama exemplo lista VBA. Vamos voltar lá, dar um Ctrl V aqui. E aí essa outra etapa aqui também é a mesma coisa que a gente viu lá no delete. A gente vai mudar o nome do site, onde eu deixei colar seu site aqui, e você vai colocar o ID da lista, que é o ID que a gente viu lá como é que pega. A última coisa que a gente tem que fazer aqui, galera, é parametrizar as colunas. Então a gente tem que colocar aqui no código qual coluna do SharePoint vai receber qual coluna do Excel. Tá? Então está grifado aqui essa parte do código. O que você precisa mudar? Do lado esquerdo a gente está falando da coluna do SharePoint e do lado direito a gente está falando da coluna do Excel. Então veja, eu tenho um campo chamado vendedor lá na minha lista do SharePoint, que é esse primeiro aqui, e eu tenho um campo chamado valor total venda, que é esse outro campo aqui, tá? Então, esses são os nomes das colunas no SharePoint. Agora, para o Excel, a gente não vai falar o nome, a gente vai falar qual posição que tá? Então, aqui a gente tem a coluna 1 e a gente tem a coluna 2, sendo que a coluna 1 é o vendedor e a coluna 2 é o valor total venda. Então, voltando aqui, a gente tem a coluna 1, que é a coluna vendedor, e aqui a gente tem a coluna 2, que é a coluna valor total venda, certo? Então você vai colocar aí na ordem que está a sua tabela do Excel. E outra coisa importante, lembra no começo do vídeo que eu falei que era legal você dar um nome para a sua tabela. Você vai colocar o nome da sua tabela aqui, ó, onde eu coloquei a minha lista underline vendas exemplo VBA. Veja, range, e aí eu abro parênteses e está aqui. Tá? Então você precisa colocar o nome da sua tabela no Excel nesse pedaço aqui do código. Uma vez que você tem tudo isso aqui configurado, você está pronto para rodar o código. Eu vou rodar ele aqui. Simplesmente vamos no play ou dar um F5. Veja que eu pus no fim do código, eu estava testando algumas vezes aqui, tem um debug print, tá? Esse debug print ele vai colocar aqui fim na nossa janela de verificação imediata. Então eu vou rodar aqui, só para a gente saber que o código acabou. Fim. Então, quer dizer que já rodou. Vamos voltar aqui na nossa lista do SharePoint, vou dar um F5. Opa, ele já foi ali, ó. E a gente inseriu os registros. Última parte, turma, vamos criar um botãozinho para rodar isso aqui. Só que antes de criar o botão a gente precisa fazer uma coisa, a gente precisa de um código que rode esses dois códigos, né? A gente não quer dois botões, para que dois botões? Vamos criar um botão só chamado atualizar e ele primeiro vai deletar e depois ele vai escrever os registros. Então para isso vamos criar mais um código aqui, ó. Para isso a gente escreve sub, vamos chamar de sub atualiza, tá? A partir do momento que eu dou enter ele já abre aqui a separação com o end sub aqui no final. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar esses outros códigos que a gente acabou de parametrizar, tá? Então a gente vai escrever call, e aí eu vou pegar primeiro esse aqui, ó, o delete, ele dá um erro porque eu não coloquei nada lá, mas a gente já vai pôr, calma aí, vou colocar primeiro o delete, e aí depois eu vou colocar o insert, calma, insert. E a última coisa que eu quero fazer é dar uma mensagem na tela aí falando que terminou de rodar o código, tá? Então vamos colocar assim, ó, dados atualizados com sucesso. Então o que eu fiz aqui, eu coloquei uma message box, tá? Message box é aquela mensagem que popa na tela, dizendo
Dados atualizados com sucesso. Agora sim a gente pode criar o nosso botão. Vamos voltar aqui para a interface. A gente vai em desenvolvedor, vamos inserir e vamos colocar aqui um controle de formulário. E aí ele vai perguntar qual macro aqui a gente quer rodar. Vamos colocar macro atualiza, vou dar OK. Vou renomear esse botão aqui para atualizar itens do SharePoint. E vamos fazer um teste. Eu mudei aqui para Walt Disney no lugar de Bimbos. Então a nossa lista está aqui, eu vou dar um F5. Estamos aqui com o Bimbos. E aí na hora que eu atualizar, o Bimbos vai ter que mudar para Walt Disney aqui, ó. Então vou dar um atualizar. Dados atualizados com sucesso. Vamos voltar aqui no SharePoint, F5. E a gente atualizou os nossos dados, ok? Então galera, o vídeo de hoje é isso. Muito obrigado por ter nos assistido aí até o fim, acompanhado esse tutorial. Lembrando que isso aqui surgiu de uma dúvida de uma pessoa que veio comentar comigo, né, sobre outro vídeo. Então se você tem dúvidas, se você quer ver alguma coisa aqui no canal, pode mandar pra gente que a gente vai fazer o vídeo aí tentando te ajudar. E é isso, muito obrigado e até a próxima.